Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem Cura de um paralítico. E segue narrado exclusivamente no Evangelho de João. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. João capítulo 5, versículo de 1 a 18. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina, que em hebraico se chamava Betsata, com 5 pórticos. Sob esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. O primeiro, então, que ali entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar, outro já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Ora, esse dia era sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: É sábado e não te é permitido carregar o leito. Ele respondeu: Aquele que me curou disse: Toma teu leito e anda. Eles perguntaram: Quem foi o homem que te disse: Toma teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e ele disse: Eis que estás curado. Não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus perseguiam Jesus porque fazia tais coisas no sábado. Mas Jesus lhes respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre cura de um paralítico. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que essa passagem do Evangelho está nos trazendo de ensinamento. Mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, análise aí sobre o nosso estudo. Compartilha para que mais uma irmã e um irmão também possa participar desse estudo. E deixa aqui o seu comentário, que é muito importante para o fortalecimento do engajamento do nosso canal. Amém? Bem, vamos então aqui à narrativa exclusiva, né, do Evangelho de João sobre a cura do paralítico. João começa dizendo que estava tendo uma festa, né? Então Jesus ele subiu a Jerusalém para participar da festa dos judeus. Aqui João ele não especifica qual é essa festa, mas os judeus eles tinham três grandes festas principais, que era a Páscoa, a festa de Pentecostes e também a festa dos tabernáculos, mas tinha outras festas também, né? Poderia ser uma dessas três,
para ter atraído ali a presença de Jesus, né? Ou então uma das festas comuns. Mas Jesus estava ali cumprindo o rito judaico, né? De participar nas festividades. E ali ele estava, ali próximo de Jerusalém, tinha essa Porta das Ovelhas, né? Uma piscina chamada Betsata, que quer dizer Casa de Misericórdia. E ali várias pessoas, né, desenganadas ali, né, com várias enfermidades e deficiências, ali aguardando uma cura, né? E existia uma tradição naquele local que assim que a água borbulhasse, o primeiro que entrasse ficava curado. Mas existe, para além ainda dessa tradição, um relato de que o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. É um relato muito fantástico, né? Do ponto de vista de ser um fenômeno difícil de explicar, né? Como assim descia um anjo do céu e tomava banho na piscina, né? Tanto é que essa descrição ela não consta das traduções antigas, né? Então os primeiros escritos, né? Os primeiros manuscritos, eles não têm essa parte. Eles vão até que do borbulhar da água. E depois acredita-se que algum dos os copistas, né, nas traduções, eles acrescentaram para explicar o borbulhar da água que era um anjo que se lavava ali na piscina. Mas é um relato é, meio formidável, né, para ser real. Porém, existe na Bíblia, né, essa descrição aqui, talvez para tentar explicar o agitado da água. Ocorre que alguma coisa acontecia ali, né? É fato que tinha um fenômeno que acontecia. Por quê? Numerosas pessoas ficavam ali aguardando o borbulhar da água e ao entrar na piscina, existe uma afirmação aqui de que as pessoas eram curadas. Então alguma coisa acontecia, né? Pode ser que no imaginário das pessoas era um anjo que descia, mas pode ser diretamente uma intervenção divina para que as pessoas fossem ali curadas, né? E eis que chega Jesus. Jesus ele não entra nessa questão, ele nem afirma e nem nega essa realidade. Ele simplesmente, no meio de inúmeras pessoas, ele escolhe um para conversar, né? Jesus poderia chegar lá aplicando cura sem medidas, né? Porque ele tinha poder para isso, né? Ele podia apontar a mão para todo mundo, olha, pode levantar todo mundo, que está todo mundo curado pela misericórdia de Deus. Mas Jesus ele sempre tem um objetivo, né, nas suas intervenções. Ele escolhe conversar com um homem, né, paralítico. E aí Jesus ele pergunta, né? Queres ficar curado? Parece até ironia, né? Você pega uma pessoa paralítica e pergunta: Você quer ficar curado? Eu tenho que perguntar. O homem não pediu nada, ele estava ali esperando, né? E na rotina de curas de Jesus, em algumas ocasiões, ele pergunta se o cego quer ficar curado, né? Se o mudo quer voltar a falar, se o paralítico quer voltar a andar. Porque, veja, Deus ele opera na nossa vida, mas nós temos que ter o quê? Iniciativa, tá? Então, se você quer uma coisa, você precisa pedir. Ah, mas é óbvio, o homem era um paralítico, tudo bem, mas ele não pediu nada. Jesus, ele aborda o homem e pergunta. E veja que esse homem, ele não responde diretamente, né? Ele não conhecia Jesus, né? E olha o que ele diz: Não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ou seja, a única esperança dele era que alguém o apoiasse para que ele entrasse na água. Mal ele sabia que estava ali perante o Filho de Deus, que tudo pode, né? Que tem poder sobre o céu, sobre a terra e sobre os infernos, né? Depois da sua ressurreição, ele vai ter a chave do Hades. Mas o homem não sabia, né? Então ele pensou que de repente Jesus era uma alma boa que chegou ali para ajudar, né? Ah, esse homem que chegou aqui pode ser que ele me ajude. Então esse homem e aquelas pessoas, eles estavam buscando uma coisa chamada esperança. Eram pessoas desenganadas que tinham como esperança a sua cura dentro daquela água, né? E Deus ele age na nossa esperança.
né? Então Jesus ali ele vai de encontro à esperança, não de todos, né, mas daquele homem, por uma razão específica, né, de Jesus, né? Ele sempre se dirige a uma pessoa, embora Jesus seja alguém das multidões, mas ele normalmente no seu rito de curas, ele não cura por atacado, né? A relação de Jesus ela é sempre pessoal, né? Então ele procurou aquele homem e ele faz a cura, né? E aí, quando ele fala da água agitada, Jesus ele não entra num debate, ele só fala levanta-te, né? Então Jesus ele faz com autoridade, né? Levanta, toma teu leito e anda. Tomar o leito porque ele já não era mais paralítico, ele não precisava mais daquela cama, mas não podia deixar jogado ali. Então ele teria que voltar para casa com aquele leito. E ele diz: anda, sai do lugar, né? E imediatamente o homem ficou curado e se pôs a andar. Vocês percebem aqui que esse homem não agradece, né? Em nenhum momento aqui ele pergunta o nome de Jesus. Quem é você? Né? Obrigado, Senhor. Esse homem, ele estava ali há quase 40 anos paralítico. E Jesus fez a cura, esse homem não agradeceu. Pelo menos não está escrito que ele agradeceu. Percebe? E sequer quis saber o nome de quem operou essa cura. E por que que eu digo isso? Porque quando ele é abordado pelos judeus, carregando seu leito, eles perguntam, né? Primeiro, porque ele está carregando o leito no dia de sábado, né? Porque no sábado era tido como um dia de descanso, que não trabalho poderia ser feito, e até carregar um leito era considerado um trabalho. E aí ele fala aqui de um homem, né? Que disse: toma teu leito e anda. E quando ele é perguntado, ele fala que não sabia quem era. Portanto, ele sequer se ocupou de perguntar o nome, não agradece e não pergunta o nome. E aí depois Jesus o encontra. E aí Jesus ele coloca uma questão aqui, né? Agora estás curado, não peques mais, para que não suceda algo ainda pior. Aqui é importante uma reflexão muito cuidadosa, né? Jesus, ele não está associando ao paralítico que ele ficou paralítico porque ele é pecador. Porque naquele tempo de Jesus existia muito uma uma superstição, né? Que aquela pessoa, para ficar naquela condição de paralítico, de doente terminal, alguma coisa a pessoa tinha feito, ou seja, era um castigo de Deus. E Jesus, ele nunca aderiu a esse discurso de que a doença, a enfermidade, uma paralisia, enfim, que Deus, ele prova as pessoas por meio da doença. Jesus, ele nunca afirma essa questão. E por que que ele fala então, Márcio, de que vai não peques mais? Nós não sabemos qual foi a razão dele ter ficado paralítico, né? Em que ato que ele cometeu? Por exemplo, ele poderia ter ficado paralítico tentando, uma hipótese, tá? Roubar uma pessoa, né? E se acidentou e correndo e ficou paralítico em função de uma ação pecaminosa. Jesus sabe do histórico daquele homem. Nós não sabemos. Quando ele fala não peques mais, é porque aquele homem, ele estava numa situação de pecado. O fato de estar paralítico não quer dizer que ele foi perdoado. Esse homem, ele tinha um cotidiano de vida de pecado. Então, o Jesus ele está trazendo à luz aqui que não basta somente a cura material, é preciso também a espiritual, que a gente não se descuide da, é, do espírito, né? Dos cuidados espirituais. Então é disso que Jesus estava falando. E quando ele fala acontecer algo pior, que você fala, nossa, mas o que pode ser pior do que uma pessoa ficar paralítica? Primeiro que sempre é possível piorar. É isso que a gente fala nas nossas brincadeiras. Nossa, sempre é possível piorar. Mas na verdade aqui Jesus está dizendo que algo pior é a condenação, né? Aquele homem ele teve uma segunda chance. Então, a melhor forma de agradecer é você mudando de vida. Jesus não foi cobrar a falta de agradecimento, a ingratidão dele. Ele foi lembrar que algo aconteceu na vida daquele homem. Então, que isso deve indicar o quê? Uma mudança
de comportamento. A vida daquele homem precisa mudar, né? E não aconteça coisa pior, porque a condenação eterna é o pior que pode acontecer. Você pode estar curado nesse plano material, mas se você não tratar, não tiver cuidado espiritual, vai acontecer uma coisa pior, que é a condenação da alma. E dessa ninguém escapa, certo? Bem, aí de repente Jesus ele é abordado pelos judeus. Por que está fazendo isso no dia de sábado? Em nenhum momento eles falam assim, poxa, que bacana, você criou, curou um paralítico que estava quase 40 anos aqui. Porque para estar quase 40 anos nessa situação, aquele homem era conhecido. Ainda que ele não estivesse há quase 40 anos naquele local, há muito tempo ele estava naquele local. Percebe? Então, não houve qualquer sensibilidade. Lembra que a gente falou aqui da mulher encurvada, que estava ali também há quase 40 anos naquela situação, e que ela foi repreendida por ter ido lá na sinagoga num dia de sábado? Aqui no templo é a mesma coisa. Eles não se sensibilizaram com o que aconteceu, com o benefício que aquele homem teve, assim como não tiveram com aquela mulher encurvada, que nós já estudamos aqui. Mas eles querem saber, não, hoje é sábado, você não pode fazer, né? E eu não vou aprofundar aqui, porque em vários momentos nós já estudamos aqui no nosso canal sobre o questionamento de fazer coisas no sábado, né? E aqui volta à tona, porque seria um dia de descanso. E aqui Jesus responde dizendo que Deus não parou, né? Embora ali em Gênesis, né, no ato da criação, que Jesus que o Deus, né, descansou no sábado, não quer dizer que ele não vai fazer mais nada, né? Então, no ato da criação, Deus instituiu um dia de descanso, ok? Mas não quer dizer que você não possa fazer o bem nesse dia, né? Então, num dia de descanso, você vai ver uma pessoa e não vai socorrer aquela pessoa, uma hipocrisia, né? Isso é levar o pé da letra e distorcer o verdadeiro ensinamento ali da palavra, né? E quando Jesus fala, meu pai trabalha e eu também, os judeus ficaram com ainda mais raiva de Jesus, né? Por quê? Porque ao falar que o meu pai trabalha e eu também, ele está se igualando a Deus, né? E isso vai pesar no julgamento de Jesus, né? Isso vai ser visto como blasfêmia, né? Porque ele se igualou a Deus. De fato, ele é o Filho de Deus, Filho unigênito de Deus, e ele e o Pai são um, né? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Bem, então, é, é importante trazer aqui para a nossa vida que Deus, ele sempre opera na esperança, né? Aquelas pessoas estavam esperando em Deus e Deus teve misericórdia, né? Aquele homem que esperava quase 40 anos, talvez fosse a pessoa que esperasse mais tempo, né? Talvez a escolha de Jesus recaísse nessa questão, né? A gente sabe há quanto tempo as pessoas estavam ali, mas aquele homem muito provavelmente é o mais antigo ali. Talvez por isso ele teve ali a misericórdia de Jesus, né? Bem, e na nossa vida nós nunca podemos perder a esperança, mas nós não devemos ter esperança em ficções, né? Que um anjo vai fazer. Não, Deus opera na nossa vida. Essa passagem também, ela pode estar nos direcionando para o cuidado com as superstições, que algo sobrenatural. Sim, o sobrenatural é presente na nossa vida, mas Deus é que opera todas as coisas. E às vezes a gente fica vinculando a outras coisas que não partem de Deus, de forma equivocada, por meio de superstições. Então que a gente espere sempre em Deus. Aquele homem não desistiu. Ele ficou quase 40 anos esperando a sua cura. Que a gente sempre espere em Deus, que a gente tenha misericórdia, né? Ali, naquela piscina, acontecia muita solidariedade. Uma pessoa que precisava ser solidária para que carregasse uma pessoa que não pudesse andar e colocasse naquela piscina. Que a gente seja solidário com o sofrimento da nossa irmã, do nosso irmão, que a gente possa ser sempre disponível para ajudar nos momentos mais difíceis dos nossos irmãos e irmãs. E que a gente nunca perca a esperança
que Deus vem em nosso socorro. Amém? Então, que a gente traga a prática do Evangelho para nossas vidas e que a gente espere sempre que Deus vai ter misericórdia do nosso sofrimento. Deus não quer que ninguém se perca, mas nós temos que fazer o nosso movimento, o nosso esforço, né? O pedido a Deus não significa a paralisia nas nossas ações. Nós temos sempre que pedir a Deus, mas estar em movimento. Você já reparou? Quando nada acontece na sua vida, de repente você sai, você se coloca em movimento, você coloca numa frequência positiva, as coisas começam a acontecer. Aquelas pessoas, elas estavam desenganadas, né? Esperando ali que Deus olhasse para elas um dia, quem sabe. E você precisa sim pedir a Deus, mas sempre se permanecer um fortalecimento espiritual, uma frequência positiva, sempre em movimento. E Deus fará o impossível, porque o possível ele já nos ensinou como fazer. Amém? Então que a gente tenha fé, esperança e se mantenha sempre firme na caminhada. Amém? Muita paz, muita luz na sua vida, muita conquista. Que Deus abençoe você, sua família e seus projetos. Amém? Um abraço.